bolinho maravilhoso para você fazer aí para o Faça e Venda ou fazer para os seus amigos e familiares. Não perca nenhuma dica, porque essa aulinha está recheada, tão bem recheada quanto esse bolinho. Olha isso, gente, que maravilha! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se e aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá para nossa receitinha? Vamos começar então a preparar a massa do bolo. E eu vou usar aqui 4 ovos inteiros, tá? Vou colocar já no liquidificador. Esses ovos que eu estou usando são de tamanho grande. Aqueles que quando você compra no mercado está escrito ovos tipo grande ou ovos tipo A. Se você pesar ele assim inteiro com a casca, em média vai pesar de 61 até 63 gramas, ok? Vamos colocar também no liquidificador 180 ml de leite, 120 ml de óleo. Eu estou usando óleo de soja, mas você pode usar o óleo de sua preferência. Nessa massa, não substitua o óleo por margarina ou manteiga, tá? Utilize um óleo aí que você goste, porque com óleo a qualidade da massa vai ficar muito melhor. Eu vou medir aqui o açúcar e a farinha de trigo em copo americano, porque copo americano é fácil de encontrar em todas as regiões, né? Porém, se você não tiver aí um copo americano, você pode usar um pote de requeijão como medida, tá? O copo americano, ele tem aqui o mesmo tamanho de um copo de requeijão, desses aí de 180 gramas, tá? Então, se você não tem o copo americano, pode utilizar o copo de requeijão como medida. Mas, para quem gosta da receita em peso, na descrição eu vou deixar lá certinho também a quantidade em gramas. E nós vamos usar, então, 1,5 copo de açúcar. Vocês viram que eu não medi até a risca, né? Coloquei o copo cheio. Mais metade aqui, então, do copo de açúcar. E 2 copos de farinha de trigo. Eu também estou colocando o copo bem cheinho. 1 copo, 2 copos de farinha. E agora nós vamos bater até ficar bem homogêneo. Enquanto bate a nossa massa, já ligue o seu forno e deixe pré-aquecendo em 180 graus. Aqui, pessoal, eu não fiquei batendo muito tempo, tá? Foi 1 minutinho a 1 minuto e meio, apenas para ficar homogêneo. Se ficar batendo muito a massa, o bolo depois corre o risco de ficar com aquele miolo pesado, tá? E aqui eu tenho 1 colher de sopa de fermento em pó. Vou colocar então o fermento na massa e vou bater por 30 segundinhos somente para misturar o fermento. Misturou, já está perfeito. Eu tenho aqui uma forma retangular, a minha forma tem 30 centímetros de comprimento, 20 de largura e 5 de altura. Eu untei com margarina e enfarinhei. Se você preferir, pode também forrar a sua forma com papel manteiga ou papel toalha, tá? Pode usar também desmoldante aí, da maneira como você preferir. Vou colocar toda a massa então aqui na forma e levar para assar no forno que já está pré-aquecido, e ele vai assar geralmente em 35 minutinhos, tá? Forno sempre 180 graus, para não ficar muito quente, né? E correr o risco do bolo crescer e ficar cru no meio. Ou forno muito frio, né? Muito baixo, para que o bolo demore muito para crescer. Enquanto o nosso bolo está assando, eu vou começar a preparar o recheio e cobertura de leite ninho. Então, em uma panela, eu vou colocar 1 caixa ou 1 lata de leite condensado. Pode ser a marca de sua preferência. Vou colocar aqui também 1,5 colher de farinha de trigo. Se você preferir, ao invés da farinha de trigo, pode usar amido de milho. Eu gosto de fazer com farinha de trigo,
Porque usando a farinha, eu posso congelar esse recheio ou até mesmo o meu bolo recheado depois de pronto. Se utilizar o amido de milho, não pode congelar, porque o amido de milho, quando descongelado, vai fazer com que o creme tenha uma aparência modificada, tá? Vai ficar parecendo talhado, então não fica bom. Então, a dica aqui, se quiser congelar, é realmente estar utilizando a farinha de trigo. E não precisa ficar com receio, porque não deixa gosto residual. Agora que a farinha já está aqui bem dissolvida, vou colocar uma caixa de creme de leite. Pessoal, na descrição do vídeo, eu vou deixar tudo anotado para vocês, tá? Em gramas também. Uma xícara de leite em pó, eu estou usando leite ninho, porque é esse leite, né, que está dando nome aqui ao meu bolo. Mas se você quiser usar um outro leite em pó, também dá certo, tá? A xícara que eu estou usando tem 250 ml de medida, mas como eu sempre falo para vocês, ml gramas, né, são coisas diferentes. Então, uma xícara de 250 ml cheia de leite ninho pesa 100 gramas. Aqui eu misturo bem antes de levar ao fogo, tá? Para evitar de ficar depois aquele creme com gruminhos. Assim que fica homogêneo, eu coloco aqui 200 ml de leite e uma colher de sopa de margarina. A margarina que eu estou usando é sem sal, porém se a sua for com sal, como a quantidade de margarina é pouca, não vai dar diferença aqui no recheio, tá? Pode usar também. Vou misturar para ficar homogêneo e levar em fogo até adquirir a consistência que eu preciso. E eu vou mostrando aqui certinho para vocês. Eu vou cozinhar o meu creme em fogo médio. Eu estou mexendo então o recheio em fogo médio, né? Como eu disse para vocês. E assim que ele começou a ferver, eu continuei mexendo e já faz aproximadamente uns 8 minutinhos que ele está aqui no fogo. E ele já deu essa encorpada e o ponto certo então é quando eu levanto a espátula e ele começa a cair assim em blocos e vai formando montinhos sobre o recheio que ainda está na panela, tá? Nesse ponto então eu desligo o recheio. Transfiro então o recheio para um outro recipiente e cubro com um plástico encostando na superfície do recheio. Porque, gente, todo recheio que leva farinha de trigo ou amido de milho, a tendência é fazer uma película aqui por cima quando esfria. E colocando assim o plástico em contato com o recheio, essa película não vai se formar. E agora eu vou deixar então esfriar, vou deixar em temperatura ambiente, porém se você preferir, pode também colocar em geladeira. Vamos preparar então a calda, né, para molhar o nosso bolo gelado. Lembrando, gente, que bolo gelado tem bastante calda, né? Então nós vamos fazer aqui uma quantidade boa de calda. Eu vou utilizar uma caixa de leite condensado, tá? Ou uma latinha, pode ser o de sua preferência. Vou colocar aqui 300 ml de leite e uma colher de sopa de leite ninho. Todos os meus ingredientes estão em temperatura ambiente. Agora eu vou misturar até dissolver bem o leite em pó e a nossa calda já estará pronta. Calda pronta, então, ela fica assim, bem grossinha, tá? E essa calda, gente, ela é uma calda um pouco mais doce, porque a massa do bolo que fizemos já é um pouco mais neutra. E o recheio de leite ninho que fizemos também não é acentuado em açúcar. Então, essa calda é um diferencial para esse bolo, ok? E eu vou usar para montar o bolo gelado essas embalagens, tá? Essas aqui, gente, são da Galvanotech, mas existem várias marcas. Da Galvanotech, a referência é G650. Ele é um potinho de 200 ml. Em muitos lugares, né, ele é conhecido também como um doce quadrado. E ele vem assim com a tampinha, né, e fica uma graça, tá? Existem algumas marcas também que fazem a tampinha assim articulada, sabe? Quando ela já vem junto, né? Eu gosto das duas maneiras, tá? Mas essa daqui pra mim é bem especial. Olha que lindeza.
Para quem gosta de saber medidas, ela tem 10 centímetros aqui em cada lado e de altura 3 centímetros. Aqui está então o bolo já assado, né? E vocês podem ver que ele não cresce muito. A quantidade de massa que eu fiz é para que ele ficasse realmente nessa altura, tá? E agora, gente, nós vamos cortar o bolo então já no formato para colocar aqui dentro da embalagem. Se você não for usar embalagem, quiser fazer o seu bolo, por exemplo, embrulhado em papel alumínio, você pode então cortar o tamanho que você acha aí mais apropriado, tá? Essa massa, gente, é super fofinha, viu? Pode fazer que você vai amar. Aqui então, pessoal, eu vou colocar a minha forminha aqui em cima e usar ela mesmo como marcador para a largura que eu tenho que cortar a massa, tá? Então, vou aproveitar aqui a forminha, né? E vamos cortar. E a mesma coisa aqui, tá? No sentido inverso. E aqui, gente, não faz mal que a última parte fica assim mais estreitinha, porque como nós vamos montar o bolo gelado dentro da embalagem, eu posso utilizar a minha massa, tá? Gente, essa é uma massa bem fofinha e que não esfarela muito. Então, ela é bem legal para fazer esse tipo de bolo, tá? Vou apertar aqui para vocês verem. E aqui, gente, eu vou pegar a minha massa e vou cortar em 3 camadas. Cada pedaço, então, eu divido assim em 3 camadas, tá? Deixa eu fazer um aqui para vocês verem. Pego aqui o meu bolo, vou cortar aqui a primeira camada de massa. E mais uma. Tenho aqui, então, 3 camadinhas de bolo. Lembrando, gente, que essa parte aqui da lateral, eu gosto de retirar, tá? Então, eu vou cortar aqui fora essa partezinha. E depois, então, vou fazer aqui também 3 fatias. Coloquei, então, alguns aqui para vocês verem. E com a bisnaga agora, eu vou colocando a calda. E eu coloco aqui uma quantidade generosa, porque o bolo gelado, né, gente? Ele é realmente, como eu disse, caracterizado por ser um bolo bem molhadinho, cremoso. Então, ele precisa de bastante calda. Depois de colocar a calda, é o momento de colocarmos o recheio. E para ficar mais fácil, eu vou colocar o meu recheio em um saco de confeitar e vou usar aqui um bico de uma pitanga aberta, tá? Esse daqui é o bico 5M da Mago, mas você pode usar qualquer pitanga que você tiver aí. Se não tiver também, não é por isso que vai ficar sem fazer o bolo, tá? Coloca o recheio com colher. Agora, então, é só vir colocando o recheio aqui no bolo. E eu gosto, gente, de encostar bem o meu recheio aqui, ó, na lateral da embalagem. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, tá? Ó, eu venho colocando bem aqui na lateral, bem encostadinho. Porque assim, gente, quando eu olhar aqui pela lateral da embalagem, eu vou ver que o meu bolo tem bastante recheio. E isso chama bastante a atenção do cliente, tá? E depois eu vou completando, então, toda a superfície aqui do bolo. E vou fazer assim em todos os bolinhos. Pessoal, aqui então, eu terminei de colocar o recheio em todas as unidades de bolo gelado, tá? Tenho as 10 embalagens aqui. E para quem, assim, né, tem curiosidade em saber, a quantidade de recheio que eu usei aqui em cada bolinho foi de 40 gramas, tá? Eu estou falando para vocês aqui a quantidade de recheio, porque o meu bico é um 5M, então ele já deixa a quantidade assim bem certinha. Se você usar aí um bico maior e colocar mais recheio, depois vai fazer falta para cobertura, tá? Então, assim, de preferência, né, se você conseguir o biquinho 5M, senão você pode cortar também a ponta de um saquinho, mas aí você vai fazer assim, tá? Uma medida não muito larga. E agora eu venho com uma outra parte de bolo e vou colocando sobre o recheio e fazendo aqui uma suave pressão para a massa, né, aderir no recheio. E vamos fazer isso em todos os potinhos.
E pessoal, eu deixei um por último aqui para fazer, porque lembra que eu mostrei para vocês aquela massa, né, que fica menor quando nós cortamos, né, lá na forma. Então nós podemos juntar os pedacinhos aqui dentro do próprio potinho, tá? Essas partezinhas aqui que fica faltando, nós vamos completando. Tenho mais uma parte de massinha aqui, completo aqui, então, a parte de cima do meu bolinho. Eu já coloquei o restante da calda na bisnaga e vou novamente, né, umedecer bem a massinha do bolo. Usei toda a calda então, pessoal. A massinha do meu bolo sobrou aqui apenas 2 pedacinhos, tá? E esses pedacinhos não são perdidos, né? Nós já passamos um cafezinho e já vamos degustar. E agora nós vamos preparar então a cobertura do bolo gelado de leite ninho. Eu vou colocar aqui em uma travessinha 100 ml de chantilly bem geladinho. E vamos bater em ponto de chantilly bem durinho, como se fosse para cobrir um bolo, tá? Bati aqui então em ponto firme. E eu tenho aqui o restante do recheio de leite ninho, né, que sobrou de rechearmos aqui os bolinhos. E agora eu vou colocar então o chantilly junto com esse creme de leite ninho. E vamos misturar. Vocês viram como é prático? E vai ficar aqui uma cobertura maravilhosa. Vou colocar aqui o restante. O chantilly vocês podem usar a marca de sua preferência, tá? O importante é estar bem geladinho para bater e dar um ponto assim bem firme. E para facilitar, eu vou terminar de bater aqui com a batedeira para ficar mais homogêneo. Olha que lindeza! A cobertura fica super aerada, né? Como se fosse aqui um mousse de leite ninho. Olha isso. Maravilhoso. Gente, lembra, sempre que for colocar o chantilly, o recheio aqui, né, o creme de leite ninho, tem que estar totalmente frio, tá? Se estiver morno, o chantilly derrete. E aqui, gente, eu vou usar o mesmo saquinho, o mesmo biquinho que eu estava usando para decorar o bolo gelado, tá? Aqui não tem problema que estava o recheio, porque nós estamos usando os mesmos ingredientes na cobertura. Então, eu pego o meu bolinho, né, e da mesma maneira, tá? Vou colocar aqui a cobertura, encostando bem aqui nos cantinhos, em todas as laterais. E depois, né, venho decorando aqui por cima, tá? Já vai ficando um chuchu, não é? Vou fazer assim, então, em todos. Pessoal, eu terminei, então, de cobrir todos os bolinhos, tá? E, gente, eu errei aqui, na hora que eu falei pra vocês, a quantidade de chantilly que eu bati, tá? Eu falei 100 ml, mas eu usei 150 ml. O correto são 150 ml de chantilly gelado, tá? E aí, então, eu decorei todos os bolinhos e, em média, eu usei de 25 a 30 gramas de cobertura em cada um deles. Apesar aqui de ficar com uma ótima quantidade de cobertura, né, bem parecida com a espessura do recheio, aqui a quantidade em gramas é menor, porque quando eu misturo o chantilly, ele fica... O recheio passa a ficar mais levinho, né? Então, assim, em quantidade, assim, visualmente falando, é praticamente igual a quantidade de recheio e a de cobertura. Em peso, dá essa diferença, tá? E agora, para finalizar, eu vou polvilhar leite ninho. Vou pegar, então, o meu leite, coloco na peneirinha e vou, então, polvilhar a superfície dos bolinhos. Gosto de colocar uma quantidade, assim, bem legal, porque ele ajuda a dar um sabor bem marcante aqui na cobertura do bolo gelado, tá? Vou fazer isso, então, com todos. Terminei, então, de polvilhar o leite ninho. E agora, gente, antes de fechar a embalagem, eu venho aqui com um guardanapo, tirando o excesso de leite ninho que ficou aqui nas beiradinhas, tá? Pra ficar bem limpinho e bem bonito. E aí sim, nós vamos fechar a embalagem. E olha, gente, que graça! E eu gosto de colocar aqui em cima da tampinha, né, uma etiqueta com o logotipo. Aqui eu estou colocando o logotipo do canal, mas você pode usar aí uma etiqueta com o nome do bolo gelado, né? Bolo gelado de leite ninho. Se você não estiver usando leite ninho, estiver usando outra marca, então coloque aí bolo gelado de leite em pó,
coloca a validade dele, tá? A validade desse bolinho em geladeira é de 4 dias, porque ele é um bolo que tem bastante calda, então nós não podemos colocar uma validade muito grande. Porém, se você quiser congelar, a minha sugestão é que você congele ele assim, sem tampinha, tá? E assim que estiver congelado, durinho, você vai passar plástico filme para proteger o bolinho. E no dia de descongelar, retira do freezer, retira o plástico filme e deixa o bolinho em geladeira por 20 ou 30 minutos até ficar descongelado. E depois é só colocar a tampinha. Pessoal, aqui o peso final de cada bolinho ficou em média 215 gramas, tá? Então você vê que é um bolinho de um tamanho muito legal. Dá até aí para dividir e comer em 2 pessoas, né? Bom, eu, gente, consigo comer sozinha, né? Sem fazer esforço. Mas, se você levar em consideração aí que numa festa de aniversário, por exemplo, cada fatia de bolo tem em média 100 gramas, você vê aí que dá para dividir aí 2 fatias de 100 gramas tranquilamente. Pessoal, eu não vou falar assim o preço exato, tá? Do que eu gastei, de quanto é vendido aqui, porque, gente, preço varia muito de região para região, né? Inclusive, assim, o vídeo fica aqui muito tempo no canal, então tem pessoas que não ficam atentas aí à data, depois colocam comentários ruins aqui falando que o meu preço está fora da realidade, porque quando vão ver o vídeo, né, já se passaram aqui meses, às vezes anos da publicação. Então, hoje, gente, eu estou falando com vocês, eu estou gravando esse vídeo aqui na segunda quinzena de agosto do ano de 2022. Um bolo desse tamanho, tá? Um bolo gelado de leite ninho, aqui na minha região, é vendido em média por R$12 a unidade, tá? Assim, igual esse que eu estou mostrando aqui para vocês. E agora, gente, antes de terminar o vídeo, eu vou abrir um pra gente ver, né, como está aqui a textura por dentro. Gente, essa embalagem é muito legal porque ela fica bem fechadinha, né? E se você for vender por delivery, não esqueça, coloca uma etiquetinha lá, um lacre de segurança, que vai ficar show, né? E olha isso, gente, agora é aquele momento tortura, né? Que cremosidade, gente. Olha aqui por dentro, que bolo molhadinho, super recheado e super cremoso. Olha isso, gente. Não é uma loucura? É show de bolo. E eu não vou resistir, vou experimentar aqui como está o sabor desse bolo. Delícia! Pessoal, está um espetáculo. Geladinho, equilibrado, ele é docinho, mas não é enjoativo. Tem o sabor do leite ninho muito presente. É tudo de bom. Pode fazer aí que vai ser sucesso. E eu vou terminando então esse vídeo por aqui, agradecendo muito a companhia de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!